Boa tarde a todos, espero que estejam me ouvindo. Por favor, sejam bem-vindos ao nosso encontro semanal durante esse mês de junho, que a Sociedade Brasileira de Paleontologia está fazendo, né? A nossa fantástica paleontologia em casa, né? E hoje a gente vai começar essa paleontologia em casa comigo. Não tem jeito, né? Comigo mesmo. Eu sou Renato Guilardi, a quem não conhece, sou presidente da Sociedade Brasileira de Paleontologia. Hoje é dia 2 de junho de 2020 e a gente vai começar a falar hoje sobre alguns assuntos importantes dentro da paleontologia. A gente vai começar a falar sobre aspectos que muitas pessoas não levam em consideração, não têm a visualização muito boa e uh, as nossas palestras elas vão tentar mostrar isso, justamente isso. Áreas da paleontologia que estão em ponta no nosso país e que a gente precisa tomar um pouco mais de reparo. Antes de começar a falar sobre o tema de hoje, eu não posso deixar de tentar explicar para vocês como funcionará isso daqui. A gente vai ter, então, essas palestras durante o mês de junho, todas as terças-feiras, às 14 horas. A próxima palestra vai ser da doutora Thaisa Rodrigues, sobre paleobiologia de pterossauro. Depois a gente tem uma palestra surpresa, aguardem, vocês vão gostar, eu sei. Posteriormente a gente vai ter a palestra da doutora Silane Caminha, sobre palinologia. E a última palestra desse mês vai ser a palestra do Dr. Max Langer, sobre dinossauro do Brasil. Eu espero que, dependendo do retorno de vocês, a gente consiga fazer mais algumas mais para frente. Se for viável, né, se for interessante a vocês, a gente mantém esse tipo de atitude, né, de atividade por um tempo, enquanto infelizmente a gente vive nessa pandemia que está cancelando vários dos eventos nossos, né? Vocês acham que já leram que foi cancelado? Cancelado não, né? Mas vai ser postergado o simpósio de paleoinvertebrados, o simpósio de paleovertebrados. Então a gente está esse ano com uma escassez de eventos para a gente se rever. Mas eu tenho certeza que em breve a gente vai nos encontrar, né? Nos encontraremos novamente, poderemos nos abraçar, conversar sobre paleontologia e outras coisas mais. As pessoas que tiverem 80% de frequência desses seminários, a sociedade vai dar, né, aos sócios, né, um certificado de participação. Eu acho que é interessante para quem é sócio ter esse tipo de retorno. Eu acho que é válido isso. Então, se vocês quiserem, assinem a lista de chamada, que é um Google Docs que o aluno meu, o Vitor, vai passar em 3 momentos dessa palestra, em cada 20 minutos mais ou menos, para que vocês assinem. Assinem apenas uma vez, ok? Não precisa assinar toda vez que ele for colocar no ar esse Google Docs, mas é importante para que a gente tenha um controle dos nomes das pessoas que estão entre nós, tá bom? Eu peço desculpa já de antemão, caso dê algum problema nessa plataforma aqui, essa tal de Twitch. Eu não conhecia essa plataforma. Na verdade, foram esses meus alunos em Cell aí, o Felipe e o Vitor, que me apresentaram essa plataforma. Eu tenho esperança que não é tipo um 4chan isso daqui. Mas, né, se for, não é com intuito maligno nenhum, é apenas para divulgar a ciência. E eu tenho certeza que os meus alunos não fariam essa maldade comigo. Então a gente vai nessa plataforma mesmo e aproveitando, eu quero agradecer aos meus alunos pela disponibilidade, pela possibilidade da gente fazer esse tipo de conversa, né? O Victor Rodrigues Ribeiro, o Felipe Nascimento Souza, que são dois alunos meus do doutorado que estão me ajudando nessa live. Queria agradecer também a minha aluna Juliana Durek, por ter, pelo conteúdo que a gente vai passar hoje para vocês, ela é uma pessoa que trabalhou bastante nisso. Queria agradecer também a doutora Graziela Souza Pereira, por nos ajudar também, por me ajudar especificamente no entendimento de algumas leis. Então eu tô convicto que a discussão que a gente vai ter hoje aqui vai ser baseado em uma série de evidências e de uma série de fatos que são importantíssimos para nós paleontólogos, né? Eu queria também agradecer ao Instituto Virtual de Paleontologia do Rio de Janeiro, porque eu fiz uma enorme burrada e marquei as nossas conversas bem no horário que eles têm as palestras deles também, que são excepcionais, são muito boas, né?
E o Instituto Virtual de Paleontologia do Rio de Janeiro, ele fez a bondade de mudar alguns horários, né, para 5 horas da tarde. Então fica aqui o meu agradecimento e minhas desculpas por ter feito essa colisão de horários, não era minha intenção, foi um lapso meu mesmo. Então, prestigiem também as palestras de lá, que são organizadas por pessoas fantásticas, com temas muito diversos, inclusive na quinta-feira agora, às 5 da tarde, vai ter uma palestra minha sobre Devoniano do Brasil, sobre paleontologia de invertebrados, que é a minha área de trabalho mesmo, e a gente vai, em cima dessa palestra de quinta-feira, trabalhar sobre a minha temática. Hoje eu vou trabalhar com vocês outro assunto, que é um assunto que faz mais referência à Sociedade Brasileira de Paleontologia. Então eu vou pedir licença para vocês um minuto para começar a apresentação e começar a discutir esses tópicos. Espero que todos estejam vendo a tela de passagem aí. Por favor, se não estiverem, Vitor e Felipe me avisem, ok? Bem, o tema da discussão de hoje, meus queridos, é um tema bem espinhoso. Ele foge um pouco da paleontologia, foge um pouco não, ele foge bastante da paleontologia e entra numa seara que é complexa para nós, que não somos desta área, mas que é de fundamental importância, que é o ordenamento jurídico da nossa disciplina, do nosso trabalho. Né? Por que eu quero falar sobre isso para vocês? Por que eu preciso que vocês vejam isso hoje? Vocês precisam entender, né, o que a gente está tentando falar por aqui, nesse tópico de hoje, para que vocês entendam o que a Sociedade de Paleontologia, Brasileira de Paleontologia, está trabalhando nos dias atuais. A gente está com uma série de problemas, né? Esses problemas estão afligindo a nossa profissão, e eu quero mostrar para vocês, tentar mostrar para vocês que a regulamentação da nossa profissão, dentro de um ordenamento jurídico, dentro de uma lei, dentro de uma sequência de leis que fazem significado no nosso país, vai ser de vital importância para que a gente consiga trabalhar de uma maneira mais digna dentro do nosso país. Tá? Então, quando eu falo de ordenamento jurídico no nosso país, eu falo de problemas. Como assim eu falo de problemas? Eu falo de problemas porque não há um ordenamento jurídico muito claro no nosso país sobre o que é paleontologia e sobre o que pode um paleontólogo fazer e sobre o que pode ser feito em cima da nossa riqueza fossilífera. É tudo muito obtuso, é tudo muito escuro, é tudo muito meandrante, então os problemas estão aí. Não é fácil a gente entender como é que a legislação nacional trata o problema paleontológico. Tá? Existem leis para isso? Existem. Existe uma série de leis para isso. Tá? Na verdade, não tanto quanto seria necessário, porque eu vou mostrar para vocês que elas são leis, às vezes, até ambíguas, mas elas existem. Há necessidade de mais leis? Há. Apesar de eu ser, para quem me conhece, né, quem me conhece como pessoa, sabe que eu sou uma pessoa libertária utópica clássica. Eu não gosto muito dessa regulamentação de muitas leis, porque ela vai causar muita complicação sempre. Mas, no caso do nosso país, é necessário a gente ter um certo norte, um certo posicionamento das leis para que a gente não caia em armadilhas. Na verdade, se a gente não tivesse o problema de resgate fossilífero ou de construção civil com resgate de fósseis, a gente não estaria discutindo isso agora. Mas como o bom e velho Hobbes dizia que o homem é o lobo do homem, há sempre aquelas pessoas que aproveitam a ausência dessas leis para destruir patrimônio paleontológico. E a gente precisa, óbvio, salvaguardar isso de alguma forma, tá? Então, o que eu quero discutir com vocês é isso. Quais são as leis que existem e quais são as propostas de trabalho que a gente está fazendo aqui para que a gente consiga trabalhar da melhor forma possível. Eu vou tentar falar isso muito rápido, em cerca de 20 minutos, 30 minutos no máximo, e as perguntas vão ser abertas posteriormente no nosso chat. Se vocês quiserem já fazendo perguntas, o Vitor e o Felipe estão anotando as perguntas e posteriormente a gente discute, porque eu não tenho capacidade de visualizá-las
nesse momento enquanto estou falando. Como é que é a categorização de uma legislação fossilífera fora do nosso país? Bem, a grande maioria dos países, e quando eu falo a grande maioria dos países, eu estou falando de Europa e os países da América Latina, como a Argentina, eles consideram, para trabalhar fósseis, a Convenção de Paris de 1972. É uma convenção que a ONU fez, né? E dessa convenção, várias outras reuniões ocorreram, principalmente reuniões de um órgão da ONU chamado União Internacional para a Conservação da Natureza, de onde saíram resoluções também, principalmente as resoluções de 2008, 2012 e de 2016, que vão tentar mostrar de uma forma bem nítida, bem clara, qual que é o encaixe de um fóssil e de outros elementos para o meio ambiente. A pergunta básica, e eu ponho esse slide aqui em espanhol, peço desculpas, é se aquilo que a gente vai estudar, se aquilo que a gente vai tratar na lei é elemento, né? Esse elemento ele é um resultado da atividade humana. A partir do momento que eu respondo isso, eu tenho duas linhas principais de conduta para esse material. Se o elemento for resultante de atividade humana, a gente vai considerar esse elemento como um elemento cultural. Tá? Isso segundo a Convenção de Paris. Se não tem atividade humana relacionada à confecção desse elemento, a gente vai considerá-lo como um elemento natural. Eu acho que um fóssil, acho que fica bem claro para vocês que não tem, né, atividade humana para a formação de um fóssil. Então ele já vai cair diretamente aqui no natural. Dentro do natural, a gente tem duas categorizações também. A gente pode ter um elemento natural abiótico e um elemento natural biótico, biológico, né, vivo. No caso dos fósseis, a gente vai considerá-lo como abiótico, porque ele não tem, apesar de ele ser resultante de processos, né, de organismos vivos, ele neste momento ele não faz mais parte da biosfera, ele faz parte da porção abiótica do nosso planeta, mais especificamente nos quesitos geológicos. Tá? Essa é a classificação internacional que a grande maioria dos países leva em conta quando vai trabalhar com fósseis. Um exemplo da Espanha, por exemplo, que eu tive um contato um pouco maior com o pessoal de lá, eles têm uma série de leis que vão salvaguardar esse entendimento. Então, um fóssil na Espanha segue, além da Convenção de Paris de 72, vai seguir umas recomendações europeias do Conselho Europeu, principalmente de 2004, e próprias leis espanholas, de 2007, basicamente, que vão garantir que este fóssil, né, de trabalho esteja dentro de um quesito geológico. Né? É por isso que lá na Europa é muito mais fácil você ter um geoparque, por exemplo, do que aqui, né, nesse entendimento, nessa visualização, porque lá os fósseis dentro de um geoparque fazem muito mais sentido do que aqui no Brasil. E eu vou explicar por quê. Aqui no Brasil, a gente tem a principal lei do nosso país falando sobre os fósseis, que é a lei, né, na Carta Magna nossa, algumas pessoas não gostam desse termo, mas é a nossa Constituição de 1988, que vai explicitar em alguns artigos, de forma bem tênue, aonde que a gente pode trabalhar com os fósseis. Os artigos 20, 23 e 24 da nossa Constituição, eles não falam explicitamente, né? Mas principalmente o artigo 20, ele fala no seu inciso 9 que dentro dos bens da União estão os recursos minerais, onde cairia, né, numa interpretação, os fósseis. Nos artigos 23 e 24, eles falam mais de competência de proteção, né, de legislação em cima disso. Também é muito curto, né, a porção que fala sobre fósseis, não fala nada, basicamente, fala de recursos minerais. Mas a gente consegue interpretar, a gente consegue alocar os fósseis dentro desses artigos como, então, portanto, um bem da União. Tá?
Além de serem bens públicos também, portanto, a Constituição tem um artigo muito interessante, que é o seu artigo 216, que vai falar que os sítios de valor paleontológico, eles têm, eles pertencem, né, como, dentro daquilo que ele categoriza como patrimônio cultural brasileiro. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa palavra, cultural. Se vocês se lembrarem daquele slide anterior que eu mostrei da Convenção de Paris de 72, a parte cultural diz e explicita que, na verdade, tudo que é cultural é aquilo que tem o dedo antrópico no meio, né? Então, há um erro já de interpretação e de alocação do patrimônio paleontológico na nossa Constituição. A nossa Constituição deixa muito claro que ela é um patrimônio cultural, ela não é um patrimônio natural, tá? Esse patrimônio cultural, na verdade, ele vai ter, segundo esse artigo aí, a necessidade de proteção, né, o artigo 216, a necessidade de proteção pelo poder público, através de todas as formas legais de acautelamento e de preservação. Ele não fala quais são essas formas legais, mas ele diz que tem que ter, tá? Existe uma história bem interessante. Esse artigo 216, por sinal, é um artigo que eu sempre tive essa curiosidade de onde que saiu esse diacho de patrimônio cultural brasileiro, né? E eu tive essa minha questão resolvida no último congresso de paleontologia, onde eu tive a boa oportunidade de conversar com o professor Diógenes de Almeida Campos, e ele, na época presidente na época da Constituição, presidente da Sociedade de Paleontologia, foi ele que trouxe esse tipo de nomenclatura para ser inserida na Constituição. Foi uma boa visão dele, né, na época, porém hoje a gente está com algum probleminha em decorrência disso, né? Bem, tirando a Constituição de 1988, a lei mais clara que vai falar sobre depósitos fossilíferos é um decreto-lei de 1942, na época do Getúlio, então é antigo pra caramba, é o decreto-lei 4146, que vai falar e vai dispor sobre a proteção dos depósitos fossilíferos. Eu vou ler aqui o artigo 1, né, o artigo 1º, só para vocês entenderem o que eu quero chegar aqui. Os depósitos fossilíferos são propriedades da nação e, como tais, a extração de espécimes fósseis depende de autorização prévia e fiscalização do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura. Atualmente, o Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, é chamado de Agência Nacional de Mineração, ANM. Então vejam, existe uma palavra aí também chave nesse decreto-lei, que é a palavra extração de espécimes fósseis. Então, por lei, o antigo DNPM, desculpa se eu não falar ANM, eu estou muito acostumado a falar DNPM, o antigo DNPM, ele tem competência legal para extração dos fósseis. A partir do momento que se extrai os fósseis, ou seja, que se retira eles do subsolo, não há mais competência legal, segundo esse decreto-lei, para o DNPM, para o ex-DNPM, né? Bem, esta é a lei, por incrível que pareça, que a gente tem em vigor. São leis. Essas duas são as duas leis únicas que tratam sobre fósseis no Brasil. O que a gente vai ter adicionalmente são portarias internas de algumas autarquias que vão tentar dar algum norte a essa nossa problemática. A portaria DNPM 155 de 2016 é uma portaria importantíssima para nós paleontólogos. Ela, desde o tempo do Rodrigo Santucci no DNPM, passando até o Felipe Barbin, houve esse acréscimo, né, esse crescimento dessa portaria, onde, em vários dos artigos, mais especificamente de 296 a 319, haverá a tentativa, né, de botar uma ordem dentro daquilo que a gente vai chamar de fósseis, ok? Então, o artigo 297, só para vocês terem ideia, é um artigo muito interessante porque pela primeira vez ele dá nomenclatura àquilo que a gente sabe que existe, mas que na lei não existe. Na lei não existe nomenclatura para o que é um fóssil.
O que é um depósito fossilífero, né? Ou então, o que é extração de fósseis, que é aquilo que cabe diretamente ao DNPM, ou o que é um salvamento paleontológico. Esses termos, eles são termos que só foram colocados à baila aqui nessa portaria de 2016, dentro do artigo 297, para ser mais específico. Então, para vocês terem uma ideia, extração de fóssil seria o quê? Uma coleta de qualquer fóssil encontrado na superfície, no subsolo, nas cavidades naturais ou nos meios aquáticos, com uso ou não de ferramentas para fins científicos ou didáticos, sem finalidade econômica. É uma definição muito boa para extração, né? Extração de fósseis é simplesmente isso, não tenho que tirar nem pôr. Porém, volto àquela questão da competência legal da ANM, que é a extração. A extração é isso que eu acabei de ler para vocês. Portanto, a ANM, o antigo DNPM, tem competência legal para isso, tá? Para mais nada, em teoria, né? Apesar de eles ajudarem muito em vários outros fatores, mas na lei, né, se a gente for seguir ipsis literis, a gente vai ter apenas isso para embasar o funcionamento legal. Outras nomenclaturas dadas por esta portaria da NPM, no seu artigo 297, são, por exemplo, o que é uma instituição científica, quais são os estabelecimentos oficiais congêneres e museus nacionais, né, para receber os fósseis. Então, existe uma série de nomenclaturas muito interessantes, muito importantes. Existem algumas delas que tem alguns paleontólogos que não gostam muito, inclusive até a própria definição do que é fóssil dentro dessa portaria, mas é um início, digamos assim, um começo necessário. Tá? Há outros tipos de nomenclaturas, tipo para, por exemplo, o que é um projeto técnico de salvamento paleontológico, o que é um projeto científico. Então vocês vejam, existe uma série de nomenclaturas colocadas e postas aqui de maneira que a gente consiga finalmente, né, dentro de uma parte dentro da jurisprudência, ter uma definição daquilo que a gente trabalha, naquilo que a gente trabalha. No seu artigo 298, essa portaria DNPM de 155, ela reforça aquela lei de 1942, a 4146, sobre extração de fósseis. No seu artigo 298, né, nessa portaria do DNPM, há escrito o seguinte: a extração de espécimes fósseis no território nacional dependerá de autorização prévia e estará sujeita à fiscalização do próprio DNPM. Então, novamente, a extração. Por que eu estou insistindo nesta palavra? Porque aqueles que trabalham com fósseis sabem muito bem que é super complicado você apenas extrair os fósseis e não fazer mais nada. Você tem que extrair os fósseis e, além de extrair, você tem que transportá-los, você tem que tombá-los, você tem que fazer a pesquisa em cima deles. Então, é uma série de passos da vida do fóssil, se eu posso dizer assim, pós a sua retirada do sedimento. Então, depois dos processos tafonômicos que ocorrem naturalmente no fóssil, existem ainda esses processos de trabalho, que não deixam de ser tafonômicos também, que o fóssil sofre após a sua coleta. Porém, dentre esses vários passos aqui, o DNPM deixa muito claro que o que está dentro da sua competência legal é a extração. Ok? Uma portaria muito recente do IPHAN tenta melhorar um pouquinho essa situação. O IPHAN, em 2018, lança uma portaria, a portaria 375, que vai falar sobre patrimônio paleontológico. Em 4 artigos. O artigo 79 dessa portaria, né, que fala sobre os fósseis serem bens da União. O artigo 80, né, que vão falar que são, por serem bens da União, são propriedades da nação, né? E a extração, veja, de espécimes fósseis, no seu artigo 80. A extração de espécimes fósseis depende da autorização prévia da ANM. E no artigo 81, o IPHAN começa a dar a ele algum tratamento em relação aos fósseis.
No artigo 81, há o seguinte escrito: ao IFAM, quando provocado por órgão competente, caberá manifestação sobre a relevância cultural, portanto, a apropriação humana de depósitos fossilíferos, sítios ou fósseis paleontológicos existentes em território nacional. Artigo 82. Apenas quando constatada a existência de valores referentes à identidade, à ação, à memória de diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, caberá ao IFAM, utilizando os instrumentos de reconhecimento e proteção disponíveis, preservar bens paleontológicos. Então o IFAM aqui, ele deixa mais ou menos claro, não é muito claro, né? É possível várias interpretações, mas numa primeira leitura, pelo menos, a gente fica bem insatisfeito, digamos assim, porque o IFAM meio que tira a responsabilidade dele de dizer se aquilo é importante ou não para o patrimônio natural do nosso país, o patrimônio, no caso, como a Constituição diz, patrimônio cultural do nosso país. Tá? Caso o IFAM chegue à conclusão de que aquilo faz parte do patrimônio cultural, aí sim o IFAM tem a competência para fazer a sua proteção em relação a esse material. E é isso. É isso, não existe mais nenhuma lei em relação a fósseis no nosso país. Não existe nada, 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 tá? Existem leis estaduais, e eu não vou entrar aqui na competência se essas leis estaduais elas devem ou têm competência maior que a Constituição, mas existem leis estaduais e ambas, todas elas, né? Eu pus duas aqui só para vocês terem ideia da existência. A Lei Estadual de Minas Gerais 11726, de 94, e a Lei Estadual do Rio Grande do Sul 11738, de 2002, que tratam os fósseis como patrimônios culturais. Tá? E por serem, no caso de Minas Gerais, patrimônios culturais dentro da política cultural do Estado, são bens do Estado, não da nação. No caso do Rio Grande do Sul, além de ter o patrimônio cultural colocado, né, de uma maneira bem clara, a lei estadual estabelece que só paleontólogos podem coletar esses fósseis, tá? Dentro do estado, e se não forem paleontólogos do estado, com parcerias estaduais de outros estados. Então existem essas leis estaduais, mas elas são muito locais, entre aspas. Elas vão falar sobre aquele problema que está ocorrendo dentro do estado em si. Não vai tratar os fósseis de uma forma bem generalizada. Como eu disse para vocês, os fósseis, de maneira muito geral, tá? Só tem como leis que salvaguardam eles a Constituição e a Lei de Getúlio Vargas de 1942. Existem as portarias das autarquias, como a portaria da ANM ou a portaria do IFAM, mas essas portarias, elas são portarias, né? Elas são internas, elas podem ser, elas podem ser colocadas à prova posteriormente. Com esse panorama horrível, a Sociedade de Paleontologia, né, ela resolveu fazer algumas perguntas a uma série de órgãos sobre os fósseis. As duas perguntas básicas que a Sociedade Brasileira de Paleontologia queria ouvir desses órgãos eram as seguintes: caso haja descoberta de material fossilífero em áreas ambientais licenciadas, qual é a instituição governamental competente para ser relatado tal achado? E a segunda pergunta: qual é o procedimento administrativo mais adequado a ser tomado perante o órgão competente diante da descoberta dos fósseis? Mandamos essa pergunta para várias instituições. Mandamos para o IBAMA, para o IFAM, para o DNPM a gente conversou pessoalmente sobre isso. Mandamos para o Ministério Público. Todos eles retornaram com a seguinte resposta, somente para a questão 1. O órgão competente para ser relatado ou achado é o DNPM, é a ANM, segundo a lei de 1942. Tá? Então, nessa resposta que eles deram à Sociedade Brasileira de Paleontologia, tanto o IBAMA como o IFAM tiraram, né, da sua responsabilidade a salvaguarda dos fósseis, deram então a competência para a ANM. A única resposta um pouco mais elaborada foi a resposta dada pelo Ministério Público Federal.
Aqui, só para vocês verem, né, a resposta do DNPM, deixa bem claro aqui, ó, que em áreas ambientais licenciadas deve ser relatado ao Departamento Nacional de Produção Mineral. Então, se vocês acharem, escrevam para o DNPM e vejam o que eles falam. É isso que o IBAMA respondeu, né? Agora, o único que deu uma resposta um pouquinho mais elaborada foi o Ministério Público Federal. E na resposta do Ministério Público Federal, eles deram, em associação, um parecer da doutora Jalusa Prestes Abaide. A doutora Abaide é uma professora do Rio Grande do Sul, né, dá aula também em Faculdade de Direito no Rio Grande do Sul. E a professora Abaide, ela toma uma série de cuidados em relação àquilo que a gente perguntou. Ela, na verdade, é a única pessoa dentro do nosso país que escreveu algo a respeito. Existe esse livro aqui, Fósseis, Riqueza do Subsolo ou Bem Ambiental, que vai tratar justamente sobre esses assuntos. E a doutora Baide, ela, segundo a sua resposta, a gente teve um cuidado de escrever novamente, mas agora diretamente a ela, para ver quais eram, segundo a doutrina dela, quais eram os aspectos jurídicos que estariam envolvidos dentro da paleontologia. Né? A gente pediu então para a doutora Baide que ela poderia dar um parecer técnico jurídico em relação a isso. E a doutora Abaide foi muito simpática, muito tranquila em relação a isso. Ela passou uma série de respostas, né, às nossas questões. Depois, posteriormente, eu posso passar isso para vocês de uma forma mais clara, se alguém tiver uma curiosidade maior, mas de modo muito geral, a doutora Abaide fala aquilo que eu estou falando para vocês. Não existe nenhum tipo de lei que fala de forma explícita quem que cuida, entre aspas, dos fósseis. Tá? A conclusão que a doutora Baide chega é que a competência para a gente ter uma regulação jurídica em cima dos fósseis não combustíveis é do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério de Ciência e Tecnologia. E essa competência ela tem que ser feita em associação não apenas a geólogos, mas também a biólogos, paleontólogos e também juristas, por se tratar de um estudo das ciências da vida. Tá? Ela chega à conclusão também que, segundo as leis nossas, o órgão responsável pela mineração, né, a ANM, ela não pode regular sozinha essa matéria interdisciplinar, mesmo tendo um poder de influência sobre o valor econômico desses bens. Então, resumindo aqui, né, passando para um português um pouco mais claro, ela pede que haja uma discussão ampla entre várias facetas de quem trabalha com fósseis para a gente chegar a conclusões mais claras em relação a quem pode cuidar dos fósseis dentro do nosso país. Né? Com esse panorama, a gente, né, a diretoria das duas últimas gestões da Sociedade de Paleontologia, Brasileira de Paleontologia, resolveu arregaçar as mangas, né, e resolveu pôr a mão no pão para fazer o pão, né, e para sovar o pão, e a gente chegou a uma série de trabalhos em conjunto, junto com associados, inclusive, para formar uma espécie de lei onde haja uma regulamentação da nossa profissão. Existe no Senado Federal um projeto de lei que é o 7420 de 2010, também conhecido como Lei Simon, porque foi o senador Simon na época que passou adiante esse projeto de lei, que vai tratar sobre proteção do patrimônio fossilífero. Esse projeto de lei é muito mais sobre proteção, né, sobre como proteger áreas fossilíferas. A gente não sabe ainda direito se esse projeto de lei está arquivado ou não. Apesar de dizer no site do Congresso que está em algumas comissões lá, está passando por comissões, ela está parada desde 2016, se não me engano. E não foi mais tomada. Eu sei que no Congresso e no Senado, a cada gestão que passa, né, dos seus legisladores, os projetos de lei são como se fossem engavetados. Então há necessidade de que outro senador ou outro deputado retire da gaveta esse projeto de lei para que dê continuidade. A Lei Simon, então, a gente está correndo atrás para ver qual é a situação dela. Não é fácil, a gente precisa ter uma série de contatos dentro do Congresso Nacional,
Eu peço aqui, aproveito e peço a quem está assistindo e aos associados que quem tiver facilidade com esses contatos, que entre em contato conosco para nos ajudar a ir atrás disso, né? Mas o fato é que, tirando esta lei, esse projeto de lei, a gente tem um projeto de lei que colocamos lá na Câmara de Deputados em 2019, através do deputado João Roma, da Bahia, que é o projeto de lei 791, que vai tratar justamente dessa regulamentação. E aqui há muitos problemas conceituais. Existe uma série de companheiros, de colegas nossos, que acham que essa regulamentação é um processo onde a gente vai fechar mercado, né? A gente vai fazer reserva de mercado. Isso é muito perigoso. O governo atual nosso, eu não sei se vocês acompanharam recentemente, ele canetou negativamente a regulamentação da profissão de historiador, com a justificativa de que alguns artigos da Constituição Federal davam liberdade para que as pessoas trabalhassem naquilo que quisessem, né? Então, para não fazer reserva de mercado, eles canetaram negativamente, né, a proposição da regulamentação da profissão de historiador. A gente tem que deixar claro que a nossa profissão de paleontólogo, a gente não está fazendo reserva de mercado. É outro viés que a gente está tendo. Na verdade, o que a gente está tendo é tentar preservar o patrimônio fossilífero. Por que eu digo isso? Porque quando a gente fala sobre paleontólogo, existe uma série de problemas atuais, que eu já vou mostrar para vocês posteriormente, melhor dizendo, que fazem com que a nossa profissão seja meio que... como eu posso falar isso de uma forma elegante? A nossa profissão seja colocada abaixo daquilo que ela deve ser. E isso faz, em última instância, com que a gente tenha perda do patrimônio fossilífero. Eu já mostro como e que isso acontece, qual que é a nossa linha de raciocínio em relação a isso. O que eu quero falar agora para vocês aqui é que esse projeto de lei ele não quer formar um conselho regional de paleontologia, um conselho federal de paleontologia, não quer formar curso superior de paleontologia, não tem como, o nosso país não tem demanda para isso, né? A única coisa que a gente quer é deixar claro dentro desse projeto de lei qual é o órgão competente dentro da paleontologia para que quando formos fazer trabalhos paleontológicos, principalmente trabalhos de construção civil, de resgate fossilífero, a gente tenha salvaguardo dessa instituição. Hoje a gente acredita que seja o IPHAN, com base na Constituição, já que é um bem cultural, o IPHAN que deveria ter esse tipo de proteção em relação ao fóssil. Mas isso é questão de conversa ainda, a gente está conversando a respeito disso. Outro projeto de lei que está ainda rolando dentro da Câmara de Deputados e do Senado é o projeto de lei 3729 de 2004, que fala sobre licenciamento ambiental. A gente está lutando também, fazendo lobby junto aos deputados. Novamente peço aqui àqueles que conheçam deputados que falem conosco, para que nos ajude, para que a palavra paleontologia apareça nesse projeto de lei de licenciamento ambiental. É fundamental que dentro desse projeto de lei de licenciamento ambiental a palavra fóssil, paleontologia, apareça de forma clara, mostrando qual que é o órgão que regulamenta isso, para que a gente não tenha perda do patrimônio fossilífero. Vocês não têm noção da quantidade de construção civil que ocorre hoje, que vai destruindo fósseis, porque não há lei que regulamenta isso. Tá? Então, a regulamentação nossa, em associação com o licenciamento ambiental, é para isso, para a gente tentar colocar uma certa preservação maior ao patrimônio fossilífero, apesar da lei Simon existir, mas não fala especificamente sobre isso, para que a gente consiga salvaguardar esse patrimônio nacional. A gente não pode perder esse patrimônio nacional. Só para vocês terem ideia da complexidade que é fazer um licenciamento ambiental, eu trouxe aqui um fluxograma do IBAMA, né, que vai tratar disso. Na verdade, são 3 fases que o IBAMA trabalha em relação a isso. Eu só trouxe a primeira fase só para dar um panorama geral sobre isso. Mas é mais para falar para vocês que, infelizmente, a gente tem que ter essa regulamentação. Porque se a gente não tiver essa regulamentação, a gente vai ficar dentro desse sistema que vocês estão vendo aí, que é um sistema extremamente burocrático. Eu não sei se vocês já leram O Castelo de Kafka. É um sistema kafkiano isso daqui. É um sistema extremamente
fechado, ininteligível, dá para fazer qualquer coisa. Então, apesar das pessoas falarem que é inteligível isso, não, dá para fazer uma série de outras coisas no meio aqui, e a gente tem que evitar esse tipo de problemas em relação aos fósseis. Então, esse gráfico ele vai falar mais ou menos, esse fluxograma, ele vai falar mais ou menos como o IBAMA vai elaborar os termos de referência, os TRs. Os TRs nada mais são do que termos, né, que estão dentro daquilo que a gente chama de resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente, do CONAMA, a resolução número 1 de 86, que vai falar sobre licenciamento na forma atual. Então, nesse licenciamento, nessa lei de licenciamento ambiental antiga, que está agora, como eu falei para vocês, no Congresso sendo melhorada, e a gente precisa colocar a palavra paleontologia no meio, essa resolução do CONAMA ela vai falar vários assuntos, arqueologia, fauna, flora, mas não vai falar nunca em paleontologia. Então, o empreendedor, quando vai fazer qualquer tipo de construção, ele vai verificar, né, se vai ter competência junto ao IBAMA para fazer esse empreendimento. O IBAMA vai verificar, então, essa competência, liberando e providenciando esses termos de referência. Esses termos de referência nada mais são do que orientações, digamos assim, para o empreendedor, para que ele trabalhe e diga, né, antes de receber a licença final dele, qual foi o tipo de salvaguarda que ele teve em relação ao patrimônio, tanto biológico como cultural, daquele lugar onde ele está construindo. Então, volto a falar, a arqueologia é muito forte nisso. Qualquer empreendedor sabe, né? Se não for falar sobre arqueologia, o negócio dá problema. Né? Então, quem trabalha com isso sabe muito claramente sobre isso. O IBAMA, em todos os termos de referência, pede para que o empreendedor faça um levantamento sobre a arqueologia da região e entre em contato com o IFAM. Né? Aqui nessa resolução, né, do IBAMA, a 184/2008, existe uma série no seu artigo 21, ela vai falar uma série de órgãos ao qual existe a necessidade de a gente de prestar atenção quando a gente for fazer esse tipo de trabalho. Então, só eu pus em destaque aí, por exemplo, é necessário entrar em contato com a FUNAI, com a Fundação Palmares, se tiver índios ou se tiver quilombolas. É necessário entrar em relação ao IFAM, né? Mas a única coisa que fala aqui sobre bens minerais fala sobre lugares de extração. Então, sempre que alguém for construir algo para extração, tem que se reportar ao DNPM, né, o antigo DNPM. Não fala em nenhum momento fósseis. Existem estados que estão colocando nas suas secretarias estaduais a necessidade de pedir trabalhos com fósseis, mas não são todos, são poucos ainda. Não tenho certeza, na verdade, quais são, porque é muito estranha essa legislação, mas não são todos. De tal forma que, se o empreendimento for feito, um exemplo, não é o caso de veracidade disso, mas é só para vocês visualizarem. Se o empreendimento for feito no Piauí e no Pernambuco, existem leis, entre aspas, diferentes. No Piauí, por exemplo, não eu sei se é verdade, não sei se é o caso, há necessidade, isso é um exemplo, de se pedir uma identificação fossilífera. No Pernambuco não é necessário. Tá? Então isso tem que ser resolvido. A gente tem que salvaguardar o nosso bem de trabalho e o nosso bem nacional, que são os fósseis, nosso bem cultural, como a Constituição diz. Essas coisas se tornam mais preementes ainda, muito mais claras, quando a gente encontra esse tipo de coisa na internet. Eu fico extremamente triste de falar sobre isso, porque parece que, eu não sei, eu me sinto como se é uma jocosidade fora de propósito, assim, no meu ponto de vista. Existem esses cursos atualmente. Eu agradeço aqui ao Dr. Caio Geroto, que fez o levantamento para nós. Existem 7 cursos no nosso país que dão, em tipo EAD, 720 horas, uma pós-graduação, né, lato sensu, em paleontologia e gestão de trânsito. Então, a pessoa que faz, né, o curso, eu não estou falando mal da pessoa, porque existe o curso, então ela pode fazer, claro,
ela sai desse curso com o título de paleontólogo e de gestor do trânsito. Vocês repararam qual é o problema disso? Eu espero que fique claro por que é importante que esse projeto de lei que a gente tem na Câmara estabeleça o que é um paleontólogo. Existe a possibilidade do mercado ficar entupido de pessoas que trabalham com paleontologia, mesmo não sendo paleontólogos. Isso é um ponto de discussão? Tem pessoas que falarão para mim, não, mas você está tolhando, né, o direito de trabalho das pessoas. Mas eu, enquanto paleontólogo, estou pensando, e espero que vocês pensem também, na preservação do nosso bem, né, do nosso bem natural, da nossa nação. É dificílimo a gente ter esse tipo de conduta nos dias de hoje sem com que haja trabalho em cima, e muito trabalho. Essa semana, a Sociedade Brasileira de Paleontologia, em conjunto com a Sociedade Brasileira de Geologia, escreveu, né, uma carta aberta falando sobre essa problemática desses cursos EAD. Né? Mandamos para algumas dessas entidades, não todas, mas a gente sabe que escrever carta para escrever carta não dá muito certo. A gente precisa de ações mais enfáticas, né? Então a Sociedade de Paleontologia está, nesses últimos tempos, trabalhando juridicamente em cima disso. A gente está com um grupo de advogados especializados nessa temática e a gente quer que esse tipo de curso não faça com que a pessoa saia desse curso com o título de paleontólogo. Dessas 720 horas, se não me engano, acho que são 30 ou 40 horas só que são disciplinas paleontológicas. Então a pessoa faz 30 horas de uma disciplina paleontológica e é chamado de paleontólogo. Volto a falar, eu não estou falando mal da pessoa que fez, eu estou falando mal do sistema que permitiu que isso ocorresse. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, eu queria terminar a palestra de hoje com esse tipo de reflexão com vocês, que a gente consiga, de alguma forma, visualizar que é necessário a gente regulamentar a nossa profissão. Não para fazer mercado de trabalho, mesmo porque não há trabalho para a gente, vocês sabem muito bem disso. É mais para a preservação do nosso patrimônio. É essencial que haja essa preservação. E eu queria também, novamente, falar para vocês que não se esqueçam que durante esse mês todo a gente vai ter uma série de palestras muito importantes. Essa palestra de hoje foi chata, mas as próximas palestras serão extremamente legais. Eu espero que vocês compareçam nessas palestras da doutora Thaís, semana que vem, dia 9, dia 23 da doutora Silane e do dia 30 do doutor Max, para que vocês entendam um pouco mais de paleontologia no seu trabalho mesmo. Eu agradeço então e eu fico aberto a perguntas. Eu acho que eu vou ter que pedir aos meus queridos alunos que façam um levantamento de perguntas, se for o caso. Estão perguntando se essa pós-graduação é registrada no MEC. Sim, é registrada no MEC. Então, eu acho que fica mais difícil ainda, né? A gente também está trabalhando em cima disso, a gente está atuando no MEC, então fica mais complicado ainda, porque o próprio Ministério de Educação, de Cultura, né? Educação e Cultura, Educação, o Ministério da Educação, perdão, o Ministério da Educação, ele chancela isso, chancela esses cursos, sim. Deixa eu ler aqui a pergunta para ver se eu entendi. A proteção do patrimônio fossilífero é um direito difuso, ou seja, um direito de toda a coletividade. Dessa forma, ante a anomia da questão regulamentar, qual é o método utilizado para que o patrimônio fossilífero não venha a ser mais defasado? Desculpa, talvez eu não tenha entendido direito a pergunta, mas em relação a isso, sim, o patrimônio fossilífero é um direito difuso, é para toda a coletividade, né? E como não há uma regulamentação em cima
do fóssil em si, como eu estava dizendo para vocês, o que existe é a coleta do fóssil, melhor dizendo, a extração do fóssil, que é regulamentada para a ANM. Isso ocorre também, às vezes, os licenciamentos ambientais recorrem à ANM, né, para avisar que tem fósseis da área, mas é muito raro, não são todos os empreendimentos que fazem isso. Mas, espremendo, né, a gente vai ter a extração do fóssil competente ANM. Da extração, ou seja, eu tirei ele do chão e levei até uma coleção científica, não há legislação. Você pode fazer o que você quiser, em teoria. Tá? Então essa é uma das grandes preocupações nossas. Não existe uma regulamentação para quem pode coletar, para quem pode transportar, para quem pode, sei lá, guardar isso, né? Existem algumas nuances assim que falam, não, se você coletar um fóssil em empreendimento, a tendência é você guardar numa coleção científica da região, né? Isso está ocorrendo. Mas eu volto a falar, isso é muito mais um trabalho nosso de formiguinha que fica em cima do que algo no papel propriamente dito. Eu não sei se vocês entendem a diferença disso. Então a gente tem que ficar atento a isso, a gente tem que ficar em cima disso para que não haja erros, né, em relação a isso. Mais alguma pergunta, queridos? Se existe uma definição de paleontólogo? Não, paleontólogo, a definição básica, né, é aquele que trabalha com fósseis, né? A graduação exigida, não é exigida a graduação de paleontologia no Brasil. O que, volto a falar, não é exigido nada. Então, quem trabalha com fósseis nos dias de hoje e tem, segundo a minha visão, competência para trabalhar em cima disso, sem que haja destruição do nosso patrimônio, são aquelas pessoas que, independente da graduação que fizeram, trabalharam com fósseis ou na sua pós-graduação estrito sensu, ou seja, fizeram mestrado, fizeram doutorado, né? Ou aquelas pessoas que, por tempo de trabalho longínquo, já têm uma certa afinidade com isso. Eu conheço várias pessoas que não têm formação de pós-graduação em paleontologia, mas que são verdadeiros paleontólogos, que trabalham com isso diuturnamente. Então, não é uma coisa muito fechada no nosso país, não há uma clareza do que é um paleontólogo e daquilo que pode coletar. Essa nossa regulamentação, ela tenta botar esses pingos nos is, né? Tenta colocar, explicar e deixar claro o que é um paleontólogo. Justamente e o que é um paleontólogo é tudo isso que eu estou falando, essa abrangência total. É um geólogo, é um biólogo, é um jornalista, é um museólogo que trabalha em paleontologia, que tem reconhecido trabalho em paleontologia, que pode assinar um laudo, por exemplo, como tal. Tá? Existe uma controvérsia interessante em relação a isso, porque o Conselho Federal de Biologia ele emite um certificado de paleontólogo. Então, quem for biólogo e for registrado no conselho, se tiver, e eles próprios pedem isso, se tiver comprovação de que trabalha há mais de 5 anos em cima do tema, pode pedir ao CRBio, né, ao conselho, que eles emitem esse certificado de que você é um paleontólogo. É só o CRBio, só o Conselho de Biologia. O associado à geologia, não tem esse tipo de coisa ainda, né? Vamos ver aqui mais algumas perguntinhas só para a gente. Por favor, se eu não respondi corretamente, me avisem, tá? O curso de paleontologia e trânsito, eu já tive algum dado novo? Não, ainda não tive dado novo. A gente está trabalhando, como eu disse para vocês, em cima dessa problemática, mas a gente está trabalhando juridicamente. É demorado o processo, vocês sabem como é que é. Para a gente não errar. Então, antes ser meticuloso do que espalhafatoso. A gente está trabalhando nisso, sim, mas a gente quer ter um certo embasamento jurídico para não ficar dando murro em ponta de faca, né? Essas pessoas que fizeram essa especialização podem coletar. Essa acho que eu respondi, né? Na verdade, pode, qualquer um pode. Não tem uma lei específica sobre isso, né? Pede-se encarecidamente que não se destrua o bem da nossa união. Então, tem que ser uma pessoa que tenha um know-how para isso, né? Para a realização da extração do fóssil, não é preciso ter alguma autorização dos órgãos ambientais, por estar causando intervenção na natureza? É isso que eu estou falando. A única coisa que existe é você avisar a ANM que você está coletando.
Existe o sistema COPAL da ANM, onde você, quando eu vou coletar fósseis no interior de São Paulo, eu escrevo lá no COPAL pedindo uma liberação, né? Mas em teoria, qualquer pessoa que trabalha em instituição científica tem essa possibilidade de trabalhar, de coletar. Aquela resolução do DNPM que eu mostrei, ela tenta deixar claro que seria importante avisar ao DNPM sobre essa coleta, né? Então pode ser sim, existem casos de pessoas que vêm de fora, e isso é mais problemático ainda, que contrabandeiam fósseis. Então isso é muito complexo. A gente tem que tomar cuidado com isso também. São duas coisas distintas. Uma pessoa que está trabalhando com fósseis e outra pessoa que está contrabandeando fósseis. Então são coisas que a própria lei tem que encarar de forma diferente, né? Vamos ver aqui se tem mais perguntas. Nossos irmãos argentinos não são mais eficientes no controle em relação aos fósseis? Tem alguma legislação de lá que podemos copiar para cá? Sim, existe uma lei, existe legislação interessante lá na Argentina, só que na Argentina, pelo que eu entendo, posso estar errado, as províncias argentinas têm uma certa liberdade de como tratar isso, e elas tratam bem, tá? Não é o caso aqui. Aqui a gente tem uma federalização estranha, a gente é muito centralizado. Então, em relação a isso, o complicado é justamente isso que eu estou falando. A gente tem que fazer uma lei federal. E essa é a grande complicação, né? Mas sim, a gente está avaliando também a legislação argentina, que é uma legislação que funciona bem, aparentemente muito bem, e que, se funciona bem, merece, claro, ser estudada com mais profundidade, né? Para essa definição não vai ser exigido um registro de conselho de classe? Não, volto a falar. Não é necessário um registro de conselho de classe na nossa regulamentação. O que a gente fala na regulamentação é que você tem que trabalhar com aquilo. A nossa paleontologia nacional é uma paleontologia multidisciplinar. Existem desde geólogos e biólogos mesmo que trabalham com isso, mas existem geógrafos, existem jornalistas, existem médicos que trabalham e são paleontólogos. Então a gente não pode exigir assim um registro em órgão específico, porque esses conselhos de classe eles têm regulamentações próprias. Então não basta a gente falar, seria o CREA, o Conselho Federal de Biologia e algum outro conselho de classe que tem que ter. Não dá para a gente pedir isso, tem que partir deles, né? Se não existe uma regulamentação pós-extração, como funcionam juridicamente as operações policiais contra o tráfico fossilífero? Bem, tráfico é tráfico. E é um bem, como eu disse, né, o fóssil é considerado um bem da União. Então, se você está traficando um bem da União, a polícia vai tratar isso como um tráfico de bem da União, né? Então, é isso que eu falo. A gente tem que tomar cuidado porque a lei, ela fala sobre bens, né? E a gente, enquanto paleontólogo, trabalha em ciência. A gente não está pensando na legislação em cima disso. Então, às vezes é confuso da gente entender mesmo, mas em relação a tráfico, o tráfico não é permitido porque o fóssil é um bem da União. A gente não pode fazer esse tipo de transporte para fora sem nenhum tipo de consideração a respeito disso, né? Havendo a aprovação do paleontólogo como profissão, esse profissional estaria sujeito a um conselho? Não, não, é o que eu falei. Você é um paleontólogo, mas antes de ser um paleontólogo é um geólogo. Então, você, por favor, esteja no conselho do CREA. Você é um paleontólogo, mas antes de ser paleontólogo, você é um biólogo. Então, por favor, esteja no conselho da biologia. Volto a falar, paleontologia é multidisciplinar. A gente não quer ter uma graduação de paleontologia. Porque a partir do momento que tivéssemos uma graduação de paleontologia, daí essas questões seriam pertinentes. A gente teria que ter um conselho de classe, a gente teria que ter uma movimentação que especificasse melhor esse tipo de trabalho. Mas não é o caso. A gente quer regulamentar aqueles que podem trabalhar em paleontologia. E não estamos excluindo. Na verdade, a gente está melhorando. A gente está tentando fazer com que haja um mínimo, né, necessário para que não haja perda do patrimônio natural brasileiro. A repatriação de fósseis é um processo extremamente complexo. A repatriação, muitas vezes, como é entre governos,
ela tem que ser mediada por políticos, não tem como, né? Muitas vezes, instituições científicas fazem a repatriação por si só, né? O professor Sandro Scheffler teve essa experiência, houve uma repatriação grande de invertebrados dos Estados Unidos o ano retrasado. Posso estar enganado em relação ao ano, se não for o retrasado, foi o anterior ao retrasado. Mas essa repatriação partiu de conversas entre cientistas. E os cientistas chegaram a essa conclusão. Mas não são todos que chegam a essa conclusão, e muitas vezes a gente encontra fósseis para serem vendidos no eBay, né, nesses lugares aí, fósseis do Brasil. Isso não é permitido. Como é permitida a saída de um fóssil brasileiro para venda? Então não é, isso daí é muito complicado. A sociedade sempre que encontra uma tentativa de venda de fósseis, por exemplo, no eBay ou em outra plataforma, a gente entra em contato com a pessoa, explica a situação. Muitas vezes a pessoa tira de venda, mas a gente sabe, né? Para repatriar é uma coisa extremamente difícil de ocorrer. Ocorre, mas é trabalhosa para ser feita, né? Aqui está escrito que não é uma pergunta. Nesses casos, a competência é comum entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. Porém, se a União legislar, cai por terra as demais leis e fica valendo somente a ela. Sim, é a lei maior, né? Por exemplo, a legislação mineira, que dispõe que o fóssil fica no Estado, é inconstitucional. Então, na verdade, já houve muita conversa em cima disso. Então, é interpretativo. Existem legisladores, né, pessoas do direito que falam que não é inconstitucional, não, que os estados têm essa possibilidade de legislar, né, sobre esse tipo de bem estadual. Mas, como eu disse, o direito é extremamente interpretativo. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas, né? Sim, a União teria que legislar sobre isso. Eu concordo, já que a gente é uma federação e a nossa federação é estatal, eu acho que a União teria que legislar em cima disso. Mas, como eu falei para vocês, é muito ambígua, né? A interpretação das leis, das poucas leis que a gente tem. Né? É isso aí. Gente, eu acho que terminamos as perguntas. Espero que tenha alguém mais para falar, alguma coisa. Essa questão da legislação precária teria a ver com um conflito de interesse na mineração, assim como ocorre na Amazônia? Não, na minha visão particular, eu acho que não é um conflito de interesse. Muito pelo contrário, existem várias mineradoras que trabalham em conjunto com a SBP ou com paleontólogos mesmo que não tem não tem essa gana, digamos assim, de destruir fósseis para minerar, né? Mas não, eu acredito que não. Eu acho que a conscientização nossa, ela é super válida. A gente tem que sempre conscientizar. E essa conscientização, ela vem desses trabalhos que a gente faz. Eu acho que a partir do momento que a gente tiver uma legislação mais clara sobre isso, a conscientização vai ser muito mais embasada. A gente não tem ainda o embasamento jurídico para chegar numa mineração e falar assim, olha, você está destruindo e tal, não sei o que, você tem que transportar para tal lugar e não sei o que. Dá para fazer isso, né? A ANM ajuda a fazer esse tipo de coisa, mas eu acho que se a gente tivesse uma clareza maior em relação a não só a extração, mas ao transporte, à salvaguarda de fósseis, as coisas ficariam mais embasadas juridicamente, né? O Fassbinder está falando que a paleontologia está inserida dentro de uma área do conhecimento de geologia. É largamente utilizada na estratigrafia e conhecimento geológico. Estou correto? Está, mas também está dentro da área de biologia. Né? Se você não tiver conhecimentos evolutivos, você não tem como entender as mudanças estratigráficas ocorrendo. Então é um processo, volta a falar, extremamente multidisciplinar. Um paleontólogo ele é metade biológico, metade geológico, né? Legal. Não, obrigado, gente. Obrigado. Eu sei que é um tema áspero, tema espinhoso, um tema ruim de falar, que é a legislação. A gente não gosta disso, a gente gosta de enfiar a mão na terra, né, de passar a língua na rocha para ver se é areia ou silt, mas é importante que a gente discuta isso.
Tá? É importantíssimo que a gente discuta isso e que a gente tenha clareza nisso. Então, se as pessoas vierem falar que a gente está fazendo reserva de mercado, eu espero que vocês debatam com elas e mostrem a elas que não é reserva de mercado, muito pelo contrário. A gente está querendo, na verdade, que mais pessoas trabalhem nisso, mas mais pessoas capacitadas. É diferente, é diferente. Tá? A visão é totalmente diferente. Então a gente tem que ter essa clareza de ideias e espero que tenha conseguido passar pelo menos um pouco disso para vocês, que não estão no dia a dia trabalhando com isso, mas eu espero que vocês entendam que a Sociedade de Paleontologia está trabalhando nisso sim, a gente não está dando as costas para isso. E eu, particularmente, acho isso muito importante. Na minha gestão, eu faço questão de trabalhar enfaticamente nisso. A minha visualização é importantíssimo isso para nós paleontólogos, porque senão, como eu disse para vocês, o nosso patrimônio vai ser destruído de pouco em pouco até desaparecer, né? Sim, essa palestra ela vai ficar disponibilizada, se não aqui nesse forchan aqui do Twitch que me falaram, se não aqui, vai ser no YouTube com certeza que ela está sendo gravada e a gente vai upar ela no YouTube assim que possível, tá bom? Legal. Então, ótimo, associa assim que a gente vai ser ótimo, mais associado assim, ótimo. E é isso aí, queridos. Então, muito obrigado. Qualquer dúvida, qualquer tipo de problema que vocês tiverem, entre em contato comigo. A gente tem canal sempre aberto com vocês. Se tiver algum tipo de dúvida ainda, se vocês tiverem alguma reclamação em relação a fósseis, a coleta, não deixem de falar com a gente, porque é importante que a gente tenha esse tipo de conversa com vocês sempre, tá bom? Então, muito obrigado e não se esqueça que semana que vem temos uma excelente palestra sobre paleobiologia de pterossauro, hein? Não perdam, como vocês falam por aí, tá? Não percam isso de forma alguma. Um grande abraço para vocês, distante. Usem máscara, lavem as mãos e sejam felizes, tá bom? Grande beijo a todos aí. Até mais.